O capítulo de hoje começa com a frase: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Será que o povo de Israel estava realmente arrependido dos seus pecados e estava voltando para o Senhor? A resposta a essa pergunta você confere agora, aqui no canal Bendito. Vem comigo! O capítulo anterior terminou com a declaração de Deus de trazer os israelitas ao arrependimento através de tempos de angústia. Este capítulo é uma continuação do capítulo anterior. É comum, num julgamento, o acusado expressar pesar e remorso por seus atos e pedir outra chance. E foi exatamente o que o povo do norte de Israel fez. É difícil interpretar quem de fato está falando nos versículos 1 a 3. Pode ser que seja todo o povo de Israel, ou apenas um remanescente do povo, ou até mesmo o profeta clamando ao povo. Aqui as opiniões dos estudiosos se dividem. Mas, ao ler estas palavras, nós temos a impressão de que a nação está sinceramente arrependida e buscando ao Senhor. Mas não estavam. E o que havia de errado com essa confissão do povo? Para começar, o povo estava preocupado em ser curado e não purificado. Eles viram a nação em dificuldades e queriam que Deus consertasse as coisas, mas não se chegaram a Ele com o coração quebrantado, dispostos a renunciar às suas próprias vontades. Derramavam lágrimas de remorso por seu sofrimento, mas não de arrependimento pelos seus pecados. Além do mais, o povo acreditava que Yahvé agiria rapidamente. Esse era um dos sinais do coração que não está verdadeiramente arrependido e que não quer pagar o preço pela purificação profunda. As expressões depois de 2 dias e no terceiro dia refere-se a um curto espaço de tempo. Eles acreditavam que em sua misericórdia, Yahvé não permitiria que eles continuassem por muito tempo no cativeiro e na opressão, onde eles se sentiam enterrados como mortos num túmulo. Eles esperavam que, se mostrassem arrependimento e se voltassem para Yahvé, ele os libertaria da opressão da Assíria. Esperavam ainda que Yahvé mostrasse os sinais da sua presença entre eles, pois afinal Israel era o povo escolhido. Sobre o fato do versículo 2 ser ou não ser uma referência profética à ressurreição de Jesus, as opiniões dos estudiosos também se dividem. Uma parte crê que sim, que é uma palavra profética sobre a ressurreição de Jesus, e outra parte crê que é apenas uma coincidência verbal. Uma terceira prova da superficialidade é que o povo considerava o perdão e a restauração como algo teórico e não prático. Assim como a falta de conhecimento de Deus era e ainda é a fonte de todos os males, o conhecimento de Deus trará consigo todas as bênçãos, incluindo a vida eterna. Esse conhecimento é prático e não mera teoria. Teologia é vida e não ciência, é relacionamento de coração e não de meras palavras. E esse progresso do conhecimento de Deus é ilustrado pela luz da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Enfim, a história mostra que o excelente ideal dos versículos 1 a 3 não se cumpriu. Israel desviou-se demais e se tornou incapaz de ser remido. Nesta sessão, através do profeta, Yahvé começa a revelar o verdadeiro caráter do seu povo. E ele começa perguntando: o que eu faço com você, Efraim? O que eu faço com você, Judá? O Senhor lamenta o fato de que o arrependimento deles era como uma nuvem da manhã e como o orvalho. Logo cedo, o orvalho parece joias brilhantes, mas assim que o sol se levanta, o orvalho desaparece. A devoção do povo de Israel ao Senhor era bela, mas temporária. E para dar alguma substância à sua fé, Deus lhes enviou seus profetas com a sua palavra, mas o povo se fez de surdo. Deus deixa claro que prefere muito mais corações retos, cheios de verdade e misericórdia, do que sacrifícios.
Deus não quer que nosso relacionamento com Ele seja constituído de palavras e de rituais vazios, de corações que se enchem de entusiasmo num dia e no dia seguinte estão frios. Um ritual superficial jamais pode substituir o amor sincero e a obediência fiel. Assim como Adão foi infiel a Deus e corrompeu toda a raça humana, assim também o povo de Israel foi infiel, quebrando a aliança, e por isso sofreriam as consequências. Tanto para o reino do norte de Israel, quanto para o reino do sul de Judá, Deus havia determinado um tempo em que eles colheriam aquilo que haviam semeado. O Senhor menciona os homens das montanhas de Gileade, que em geral parecem ter sido ferozes e selvagens, representados como ainda piores nestes versículos, pois não são apenas bárbaros e perversos, mas também assassinos e infames. Lendo o versículo 9, talvez possamos inferir que em Gileade os sacerdotes também eram os principais na ilegalidade. Ao longo da estrada para Siquém, eles praticavam perversidades. Do seu trono, Yahvé aponta indignado para as abominações praticadas em toda a terra de Israel. E essa semeadura maligna produziria para eles uma colheita de sofrimento e de tristeza. No versículo 11 não está muito claro se a colheita para Judá seria de julgamento ou de bênção. É verdade que Judá também sofreu com os ataques da Assíria e muito mais com as 3 invasões e o cativeiro da Babilônia. Foi uma colheita negativa, provocada pela corrupção moral e pela apostasia. Mas também é verdade que veio o livramento. Enquanto o reino do norte de Israel não foi mais restaurado como um reino, a nação do sul, Judá, sobreviveu e foi restaurada depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, o que subentende uma colheita positiva. Mas o que realmente impedia Deus de ajudar o seu povo aflito? Eles queriam que Yahvé agisse dentro dos seus termos e não de acordo com as condições da aliança feita entre ele e o seu povo. Como Yahvé reage a isso, nós falaremos no nosso próximo encontro, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá, se Deus quiser.